Tudo rápido, sem nó e sem gargalo. Puxo assuntos e ideias que no instalo você está querendo ouvir e ver. É o seu programa Marco Lucena de Repente. Programa Marcos Lucena de Repente. Hoje eu converso com uma mulher extraordinária, a Cláudia Mesquita, que é coordenadora da rede de museus da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. É uma pessoa que desenvolve um trabalho muito importante na área de museus e escritora, intelectual, pensadora, e que certamente vai enriquecer tanto a minha vida quanto a dos telespectadores com a conversa que nós vamos ter agora. Claudinha, boa tarde. Boa Prazer tarde, muito Marcos. grande ter você aqui, viu? O prazer é meu. Muita honra estar aqui no seu programa. Espero que a gente possa conversar e obrigada também pelo convite. Queria que você falasse um pouco da sua gestão na coordenação dos museus da Prefeitura do Rio de Janeiro. Rio, Já há né? quase 2 anos, 2 né? anos, 2 anos. E, bom, esse é um setor que foi criado pela Jandira, né? A Jandira Fegali, então secretária de Cultura, sensibilizada por esse movimento, né, museal que acontece no Brasil muito fortemente, no governo Lula, com a criação do IBRAM, né, com a criação das redes de museus, né, a nível federal, estadual. Ela entendeu que o município do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura, deveria também ter um setor que se ocupasse dos museus da cidade, né? Então, eu tive a honra de ser convidada por ela para poder coordenar esse setor que estava sendo criado para esse fim. Então, eu acho que nós conseguimos realizar algumas coisas importantes no decorrer desses 2 anos, né? E uma delas foi a criação do Sistema Municipal de Museus, que é um sistema que agrega os museus da cidade do Rio de Janeiro, independente da esfera administrativa. O nosso slogan é "Tá no Rio, tá na rede". Então, na verdade, a coordenação de museus é mais um espaço de interlocução que está sendo criado entre os museus do Rio, os museus federais, os museus estaduais, os museus privados. Na nossa rede de museus do município, nós temos apenas 3 museus, que é o Ecomuseu de Santa Cruz, que é um museu de território, um museu de comunidade, tem o Museu da Cidade, o Museu Histórico da Cidade, e tem o Memorial Getúlio Vargas. Então, são 3 tipologias de museus diferentes, mas o nosso trabalho não se restringe a administrar os museus da rede, mas ampliar essa relação com os museus que estão localizados no território da cidade do Rio de Janeiro. Uma coisa que eu achei muito interessante foi você buscar os museus das comunidades, ou seja, o tratamento que a comunidade dá à sua própria memória. Eu posso dar um exemplo prático, como gestor do Centro Municipal Luiz Gonzaga Tradições Nordestinas, nós temos aí a memória da migração do retirante nordestino no Rio de Janeiro, e pensamos e até articulamos junto ao ministro da Cultura, o Juca Ferreira, com a Jandira, com você, participamos inclusive do Tá na Rede, Tá no Rio, Tá na Rede, fiz um cordel. Foi lindo. E essa coisa que me dá assim, a certeza de que a sua gestão foi e é de excelência, é você ir buscar o encontro com a comunidade, com as mulheres. Me fala um pouco dessa experiência. Marcos, eu acho que realmente esse é um ponto assim, muito genuinamente carioca, né? Você sabe que o Rio de Janeiro, pela sua história de capital da colônia, né, do Império, da República, ele se notabiliza por ser uma cidade com uma rede de museus tradicionais muito grande, né? Nós temos aqui os grandes museus brasileiros, estão localizados na cidade do Rio de Janeiro. Mas, para além dessa tradição, nós temos hoje uma vanguarda museológica muito importante e genuinamente carioca. Quer dizer, o Rio está exportando uma tecnologia museal, vamos dizer assim, com os museus comunitários. Então, essa modalidade de museu surgiu na cidade do Rio de Janeiro. O Museu da Maré, o Museu de Favela, que é o Museu Pavãozinho, Cantagalo, né? O próprio Ecomuseu de Santa Cruz, enfim, outros museus comunitários que vêm surgindo. Então, o nosso trabalho na coordenação de museus tem focado muito a sua ação em valorizar essa memória local, essa memória da comunidade, essa memória popular, né? Essa memória da cultura popular carioca e nacional, né? Você mesmo cita esse exemplo maravilhoso, né, da memória nordestina, que, na verdade, só poderia se dar da maneira pujante e grandiosa
na cidade do Rio de Janeiro, né? E o bom, a forma como as pessoas participam, né? Eu anunciei que a gente ia começar a recolher material para formar na Feira de São Cristóvão um centro de memória da migração. Já me aparece um senhor português que trouxe o programa do primeiro show de Luiz Gonzaga, autografado por ele. Aliás, a letra do Luiz Gonzaga, muito bonita, com aquela caneta tinteiro de antigamente. Já outro me ofereceu uma escultura de Luiz Gonzaga, feito por um grande artesão lá de Ipujuca, em Pernambuco. A gente apenas anunciamos que isso seria possível. Levanta a Começa bola, a chegar as doações. E as mulheres, a participação, a qualificação das mulheres nesses museus comunitários. Deixa eu só fazer assim, uma parte no que você disse, quer dizer, o poder público, quando trabalha com a sociedade civil e atende aos anseios da sociedade civil, tem uma questão interessante, porque levanta a bola, né? E as pessoas abraçam essa causa e devolvem para a gente com um retorno maravilhoso. Mas as mulheres, nesse contexto de museu de comunidade, museu comunitário, elas têm uma função fundamental, porque as mulheres é que contam as histórias, né? As mulheres que guardam os objetos da família. Então, a mulher, assim, tradicionalmente... Aquela história de Salomônica, a mulher edifica a sua casa. É isso mesmo, e edifica a sua memória da comunidade. Então, pensando nisso, nós fizemos agora, há 2 semanas atrás, a primeira oficina de capacitação de mulheres líderes de museus comunitários. E foi uma experiência maravilhosa. A gente está querendo realmente dar força para que as mulheres atuem com mais empoderamento, né, que é a palavra que está na moda, nas suas comunidades. E eu queria também, Marcos, passar às suas mãos um livro sobre o Rio de Janeiro, que você tanto ama, né? De um outro artista, né, que é o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que foi a minha tese de doutorado e se intitula De Copacabana à Boca do Mato, o Rio de Janeiro de Sérgio Porto e Stanislau Ponte Preta. Claudinha, muito obrigado, vou ler com muito carinho, até porque estou escrevendo um trabalho sobre a cidade do Rio de Janeiro. E é muito importante, eu que sou apaixonado pelo Stanislau Ponte Preta, pelo Sérgio Porto, e tive o privilégio de conviver com alguns amigos dele. Eu, infelizmente, não o conheci pessoalmente, cheguei no Rio, ele já não estava entre nós. Vou escrever um cordel sobre o Rio de Janeiro e certamente as informações que estão aqui vão beneficiar muito a minha criação. Eu quero dizer a você que você tem, na minha pessoa, um grande admirador e o que acontecerá daqui para frente na Secretaria Municipal de Cultura certamente vai depender muito do trabalho que você realizou lá no seu campo, que eu realizei no meu. Claro. Cada um dos colaboradores da Jandira, nós sabemos que vai trocar o secretário. Bem-vindo o nosso novo secretário de Cultura, o Emílio Calil, que encontrará esse trabalho que vem sendo feito há 2 anos por essa equipe que começou com Jandira Fegali, passou pela Ana Luísa Lima, e nós agradecemos muito essas mulheres que ajudaram a cultura do Rio a produzir o que nós fizemos até agora. Mas existe aqui uma base, um trabalho muito bem feito, que a continuidade enriquecerá cada vez mais a nossa cidade do ponto de vista da cultura. Muito obrigada, Marcos. Prazer muito grande ter você aqui no Marco meu. Lucena de Repente. Tá bom. Muito obrigada.